A matéria agora, o assunto em direito constitucional é direitos sociais. Direitos sociais. Ainda estamos falando daquele grande título, o título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Falamos já do capítulo 1, do título 2, agora estamos ingressando no capítulo 2, ok? Capítulo 2. Muito bem. O capítulo 2, nós vamos encontrar aqui os direitos sociais. E você pode estar acostumado a ver somente falar em direitos sociais no artigo 6º. Mas eu lhe asseguro que o assunto direito social, ele está nos artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, ok? Então, nós vamos entender passo a passo deste assunto chamado direitos sociais, ok? Então, você já viu que os direitos sociais tratam-se, né? Na verdade, ainda é um direito fundamental. Só que aí você pode estar se perguntando, quando surge o direito social? O que é, na prática, professor, direito social? Direito social, na verdade, você deve lembrar que trata-se também de direito de segunda geração. Tá errado, professor, não é geração. Tá bom, eu ponho segunda dimensão. O que são estes direitos? Lembram? Deixa eu sair da frente aqui, essa cara. Não, vamos mudar de lado. Isso. Agora ficou legal. Então você lembra que na primeira geração de direitos, onde nós conquistamos a liberdade, houve um distanciamento por parte do Estado com o indivíduo. O abstinteísmo do Estado, né? Ou estatal. Então o Estado deu liberdade para o indivíduo, para a pessoa. Mas nós vimos que não deu certo. As pessoas ricas estavam ficando mais ricas e as pobres cada vez mais pobres. E parece que o negócio continua assim, né? Mas enfim, aqui neste momento da segunda geração, então nós vimos a assunção dos direitos sociais. Então, voltados para a coletividade, voltado agora para o indivíduo na coletividade, pensando em lhe dar um bem-estar. Aqui, na verdade, nós costumamos a dizer que existem, prestações, não é prestação do carro não, viu? Prestações positivas por parte do Estado. Então, o Estado deixa de se distanciar da pessoa, do indivíduo, do cidadão, e agora o Estado começa a ir ao encontro do cidadão. Como? Como que ele vai? Através de prestações positivas. E o objetivo aqui é proporcionar uma igualdade. Que tipo de igualdade? Formal ou material? Perfeito. Uma igualdade material. Ou poderíamos também usar a palavra isonomia. Ok? Então, isto aqui é o objetivo. Então, objetiva-se levar a humanidade, ou melhor, o indivíduo, a uma igualdade material. Não matéria, professor. De novo esquecendo palavra. Poxa, material. Vamos escrever aqui de novo. Isonomia, né? Seria aqui também uma outra palavra sinônima, ok? Então visa trazer uma igualdade material ou uma isonomia. Eu também posso lhe dizer que os direitos sociais, eles, geram uma obrigação de fazer. Lembra que lá nos direitos de primeira geração,
ou primeira dimensão geravam a obrigação de não fazer, porque o Estado precisava se distanciar? Aqui não, aqui a obrigação é de fazer. O Estado deve, prestar ações positivas para o seu indivíduo, para o seu cidadão, para o seu nacional. Só que, entendendo isto aqui, nós precisamos agora adentrar a Constituição Federal e entender quais são os direitos sociais. Eu tenho alguns direitos chamados direitos por excelência. Vou lhe marcar aqui onde eles estão, Aqui no artigo 6º, eu encontro, tá pegando lá, tá. Os direitos por excelência. Ou seja, esses direitos por excelência são aqueles principais, ou seja, é o caput do artigo 6º. Muitas questões de prova poderão explorar somente o conhecimento do artigo 6º, perguntando quais são os direitos sociais e vão colocar lá 4 ou 5 opções. E dentre eles vai estar um que não é direito social. Ou vão estar outros que não são e um apenas é. Logo, você precisa saber quais são os direitos sociais. E aí pergunta-se, como que eu gravo? Não tem jeito. Primeiro você vai ler. E nós vamos fazer agora este exercício. Leitura do texto de lei. Eu vou navegar aqui. E você, se não abriu a sua Constituição, é bom que abra, porque a Constituição vai te trazer os bizus. Vem comigo agora, vem comigo para a tela. Isso! Zé tá brocando aqui na competência, ok? Então, não, pode deixar por enquanto. Pode deixar que eu vou passar para lá, beleza? Obrigado. Vamos lá. Artigo 6º. São direitos sociais. Olha aqui os direitos sociais por excelência, tá? Esse aqui, puxa vida, olha que rosinha. Foi a outra professora que deixou rosinha. E aí os meus amigos hoje vão achar. Mas não tem problema não, viu? Eu uso rosa também. Vamos lá. Então, são direitos sociais. Quais são? A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Pronto. Zé, traz para mim, por favor. Traz para mim. Lemos agora o artigo 6º, os direitos, direitos sociais, os direitos sociais por excelência. Só que você concorda comigo que é difícil a gente gravar todos, principalmente aqueles ali, por exemplo, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância. Na minha época de gravar isso daí, foi os mais difíceis. Só que tem um bizu, tem um segredo para você gravar. Lembra que o professor gosta de escrever no corpo, né? Então, poderia escrever, usar a técnica da escrita aqui no braço. Mas eu já preparei um mnemônico ou uma mnemônica para você guardar isso no cérebro. Zé, por favor, traga aqui para os meus queridos, tá? Para você que está me assistindo aí, olha o bizuzinho aqui, preste atenção. O bizu é Edu, nós temos aqui 3 pessoas, tá? Eu tenho o Edu, eu tenho o Saul e tenho o Assis. Olha lá, como que é? Edu mora lá. Não tem acento mesmo, tá? Não tem acento. Saul trabalha ali. Assis prossegue transportando preso. Então, Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. Pronto, vamos agora trabalhar isso aqui na tela. Então, o Edu vai ser o quê? Quer dizer comigo?
Poxa, o mais difícil, educação. Ó, mora. Mora. Pode falar comigo aí, o pessoal do estúdio, viu? Moradia. O que mais? Lá. Pronto. Olha aqui. É um presencial online. Ó, saúde. Qual é? Saúde. Puxa vida. Qual é o outro? Trabalha. Não é trabalhador, não. Mas é trabalho. Agora, o ali. Qual é? Tem que ter na nossa mesa. Pronto. Alimentação. É o arroz com feijão, farinha. Assistência a quem? Ó, aos... Assistência aos desamparados. Ó, desamparados. Muito bem. Agora eu tenho o quê? O proteção a quem? A maternidade. Pronto. Ó, já me sopraram aqui. O segue segurança. Perfeito. Transportando. Transporte. Transporte. Previdência. Previdência social. Poxa. Brocou. E aí? Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. Esta aqui é uma das formas de você gravar quais são os direitos sociais por excelência, ok? Então, entendido isso aqui? Essa primeira parte é você entender aqui a introdução dos direitos sociais, perfeito? Direito fundamental, segunda dimensão, prestações positivas, visam a igualdade material, obrigação de fazer, perfeito. E entender aqui que o Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando o preso. Então, repita isso. Vai para a prova, anota no corpo, vai falando, fica falando na sala de aula. Chegou a prova, anota logo para não esquecer. Pronto, já garantiu uma questão do artigo 6º. Não erra mais. Beleza? Então, vem comigo agora. Vou apagar. Zé, vou apagar aqui? Ó, vou apagar. Vou apagar. E vamos dar continuidade agora aos próximos artigos. Porque o artigo 6º, geralmente, a sua cobrança é essa. É a cobrança do texto constitucional, ok? Então, é basicamente isso daí. Nós vamos agora entender os direitos em espécie, tá? Então, os direitos sociais, olha aqui. Então, eu vou puxar aqui uma perninha. Pronto, ó. Então, os direitos em espécie. Muito bem. Como que eu divido? Como eu divido estes direitos sociais? Direitos... Tá difícil, hein? Direitos em espécie. Como que eu divido estes direitos? Estes direitos, nós podemos utilizar da seguinte forma. Ó, olha aqui. Eu tenho os direitos em tese individuais do trabalhador. Eles estão aonde? Eles estão no artigo 7º, ok? Então, os direitos individuais do trabalhador. Então, são direitos que são exercidos individualmente pelo trabalhador. Nós encontramos aqui no artigo 7º. Isso aqui em tese, tá? A princípio, ok. E eu tenho o outro, que são os direitos exercidos coletivamente, também em regra, né? Direitos, eu falei coletivamente, escrevi, direitos
coletivos do trabalhador, ok? Pronto. Estes aqui nós encontramos onde? Nós encontramos nos artigos 8º ao 11, ok? Esta aqui é a primeira divisão. Então, você entendendo que o artigo 7º eu encontro os direitos que o trabalhador goza individualmente, e aqui é os direitos que os trabalhadores gozam coletivamente. Obviamente que nestes aqui tem um ou outro também que é de caráter individual, mas a regra é essa aqui, ok? Então agora nós vamos fazer a leitura do texto constitucional do artigo 7º. O artigo 7º nós temos diversos incisos. Eu não tenho aqui como explorar todos os incisos com você, um a um. A maioria deles é somente a leitura do texto e você já compreende. Eu trouxe alguns aqui para explorarmos agora, juntos. Por quê? Porque são os que poderão te dar um pouquinho de trabalho, pode ter alguma coisa recente, né, uma visão jurisprudencial. Então eu trouxe alguns para a gente tratar, tá? Então eu vou aqui vou apagar. Na verdade, pode apagar, pedir a monitoria para apagar. Ô Zé, jogue por favor aqui já na tela e vamos partir para o artigo 7º. Pro artigo 7º. Vamos lá, venha para a tela aqui, venha para a tela. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos ver, já tá aqui? Posso apagar? Pronto, fechado. Aqui, vou apagar. E o primeiro que nós vamos analisar vai ser, obviamente, o inciso 1, tá? Então vamos iniciar pelo inciso 1. Mas antes de chegarmos no inciso 1, vamos ver o caput. Olha lá, olha o que diz o caput. São direitos dos trabalhadores urbanos e o quê? Ó, eu tenho urbanos, ok. Urbanos, pronto, agora já está autorizado. Urbanos e rurais. Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, aqui o artigo 7º é um rol exemplificativo. Porque o texto me disse que, olha, eu tenho aqui os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, ou seja, outros poderão existir, ok? Então, o inciso 1 disse assim: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, olha, despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Pronto. Então, Zé, joga comigo aqui na tela. Eu tenho agora o primeiro do artigo 7º, certo? Então, eu estou no artigo 7º. Eu vi que estes direitos se aplicam tanto aos trabalhadores urbanos quanto os rurais. Vi também que é um rol exemplificativo. Muito bem. Aí falamos no parágrafo 1º que a relação de emprego ela está protegida. Então tá. Então eu venho agora no inciso 1. E o inciso 1 disse que a relação de emprego está protegida e que se houver, por acaso, uma despedida, né? Se você manda o trabalhador embora, demite o trabalhador sem justa causa, ou seja, você demite porque você quer, o seu serviço não me interessa mais. Então, o que a Constituição disse? Que nos termos de quê? A Constituição disse que nos termos de uma lei complementar haveria uma forma de
indenizar este trabalhador que ora foi demitido sem justa causa, né? Ou uma despedida arbitrária. Logo, na regra, deveria existir uma lei complementar, concorda? Porque o texto disse isso. Mas não ficou limitado a isto. Por quê? O ato que nós chamamos ADCT, olha aqui, o ADCT. No artigo 10, cadê o... Pronto. ADCT no artigo 10 me disse o seguinte, que neste caso, se eu mandar o meu trabalhador embora sem justa causa, eu devo indenizá-lo. Até que exista uma lei complementar, o texto fala lá, né, 4 vezes do que está disposto em um artigo 6º de uma lei e tal. Pronto. Para você, não interessa essa lei. O que você precisa entender é que o ato aqui das disposições constitucionais transitórias diz que eu tenho que indenizar, conforme esse artigo 6º da outra lei, em 40% das verbas que o trabalhador tem do período que ele trabalhou ali na minha empresa. Então aqui, se eu mandei ele embora, ele vai receber o fundo de garantia por tempo de serviço e este FGTS vai vir com uma multa de 40%, ok? Então, o FGTS, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador faz jus a uma multa a seu favor de 40%. Então, o texto disse que dependerá de uma lei complementar, mas o ADCT disse que enquanto não tem esta lei, vai usar o critério dos 40% que está disposto no artigo 6º de uma lei lá, que eu não lembro o número agora, 51 de alguma coisa. Enfim, mas isso não importa o número da lei. O que importa é você saber que está disposto no ADCT, que é, em regra, por lei complementar e que será 40%. Essa é a disposição do texto, mas o texto continua, ou melhor, o artigo 7º continua. Então, o artigo 1º, o inciso 1º, melhor dizendo, é isso aqui que você precisa entender, ok? A prova poderá trocar por lei ordinária, lei delegada, mas é lei complementar. Por isso, a leitura do texto de lei é fundamental. Vamos voltar para a tela? Zé, por favor, venha para a tela. Vamos fazer agora a leitura de um outro inciso. Vamos fazer a leitura do inciso 7. Olha aqui, inciso 7. Então, eu vou fazer a leitura agora do inciso 7. Muito bem. Deixa eu só apagar o que já foi rabiscado aqui de rosinha, né? De rosinha, mas tudo bem. Ó, inciso 7. Garantia de salário nunca... Olha, Zé, o tamanho disso? Misericórdia. Mas eu já sei como resolver. Pronto. O programa, ele faz esses detalhezinhos mesmo. Ó, nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Ok? Então, venha para a tela comigo, Zé. Venha para a tela comigo. Pronto. Eu vou agora... Deixa eu apagar. Então, o inciso 1 já foi. Eu vou agora para o 7. Ó. Pronto. O 7 disse que ninguém pode receber, né, menos que o mínimo. Então, hoje, o salário mínimo está em quanto? R$ 1.039. Né? Há uma ideia de ir para 1.045. Nós estamos gravando essa aula aqui. Ô Zé, traga um pouquinho para cá, por favor. Nós estamos gravando essa aula aqui em 2020, janeiro de 2020, então hoje é 1.039. Pode ser que aumente, tá? Então a regra é que ninguém pode ganhar menos que R$ 1.039. Tá, mas como assim? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, R$ 1.039. Para os que percebem remuneração variável. Então, esta regra aqui, para quem recebe uma remuneração variável.
O que é uma remuneração variável? Os doutores, os célebres em direito constitucional, em direito do trabalho, eles entendem que a terminologia variável seria o seguinte: é aquele salário que é pago tanto uma parte pelo empregador, mais, por exemplo, gorjetas, certo? Gorjetas ou, né, valores que se somam ali, como a pessoa ter, eu vendi um pouco a mais, eu vou ganhar uma comissão, né? Gorjeta ou comissão. Para quem se aplica estes casos aqui, por exemplo? Eu tenho o caso de quem? Ó, dos garçons, né? Eu tenho dos vendedores, tá? Os vendedores. Sabe aquela moça que trabalha na loja que você, moça que está me assistindo, compra aquele sapato da Carmen Stephens, é assim o nome que fala, que custa em torno de quê? Uns R$400. Aí você vai lá e parcela, né? E a vendedora fica feliz quando ela te vê, porque ela sabe que você só compra Carmen Stephens e ela já, numa pancada, vende 40 ou R$400 para você e ali ela tem um percentual, uma comissão. Pronto. O que o texto quer dizer é o seguinte, que o empregador, a parte que ele não pode nunca pagar menos que um salário mínimo. Digamos que naquele mês, o garçom, na forma de trabalho ali do seu ganho, não alcançou o valor de R$ 1.039. O texto constitucional disse que o empregador não poderá deixar que aquele seu trabalhador, que o seu funcionário, ganhe menos do que um salário mínimo. Ou seja, quem recebe salário variável, que é o que o empregador paga mais a gorjeta, não pode ser menos que o mínimo. Então, por exemplo, este mês ele ganhou R$2.000. Bom, então tem o que foi combinado com o empregador, digamos, um salário mínimo, mais gorjetas e comissões, pronto. Mas naquele mês de fevereiro, um mês péssimo, todo mundo quebrado, né? Volta às aulas, e aí as lojas, né, de roupa de grife, ninguém vende. E aí o que o empregador tem que fazer? Tem que garantir o salário mínimo, pelo menos, né? Pelo menos o mínimo, não pode ser menos que o mínimo. Agora tem um bizu aqui, tá? Tem um bizu, uma prova poderia explorar, que o militar, principalmente o conscrito, ele não tem essa garantia. Ou seja, desde que seja dado a ele todos os suprimentos necessários, o militar conscrito pode ganhar menos do que um salário mínimo. Salvo melhor juízo, a Polícia Militar do Estado da Bahia, o vencimento básico, e isso aí é matéria para o professor de Direito Administrativo explicar a diferença, o vencimento básico era menos, eu lembro, né, que eu tenho alguns parentes na PM Bahia, era menos do que o salário mínimo, o vencimento básico, tá? Não é a remuneração, o vencimento básico. E a ideia por trás aqui é que o regramento do militar é diferente do civil, ok? Isso aqui é o assunto do inciso 7, beleza? Vou passar a régua, tá? Vamos lá, vamos pro próximo. Ô Zé, jogue na tela logo aí, por favor. Vamos jogar na tela e vamos para o próximo inciso. Vamos lá pro 15, Pronto. O 15, vamos lá. Cheguei, pai. Cheguei aqui, viu? Cheguei no 15. Vamos lá, deixa eu ver aqui se a bolinha... Ah, ela tá obediente agora. Pronto. Ó, inciso 15. Repouso semanal remunerado. Tem que pagar. Preferencialmente aos domingos. Olha aqui. Tá? Preferencialmente aos domingos. Zé, venha comigo para a tela agora. Cadê? Então vamos lá. Ó. Então agora eu estou
no inciso 15. Disse que é garantia ao trabalhador urbano e rural o que? O repouso semanal remunerado. Não pode descontar, né? Nos Estados Unidos eu ouvi dizer que não recebe pelo repouso, pelo dia de descanso. Não tenho certeza. Só que disse que o dia de descanso é preferencialmente, ou seja, não é obrigatório, preferencialmente domingo. Pode ser segunda, professor? Pode. Pode ser terça? Pode. Quarta, quinta, sexta, sábado? Pode. Não tem problema. Então é isso. O que você tem que gravar é só que é preferencialmente. Não há uma regra e que esse repouso é remunerado. Beleza? Vem pra tela, vem pra tela, vem pra tela. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vou apagar. Pronto. Já apaguei. Agora eu vou para o 19. 19. É ele? Olha lá. Vamos lá, o 19. Ó, 19. É esse aqui. Perfeito. Licença paternidade. Ó, Zé, ele já desobedeceu de novo. Menina. Olha lá, licença paternidade nos termos fixados em quê? Em lei, ok? Em lei. Então, vamos lá. Vem comigo para a tela. Vem comigo para a tela. Poxa, não apaguei aqui. Vamos lá. Agora eu estou no qual? No 19, né? No X e X. Pronto. Facilitou a nossa vida. O texto disse que haverá uma licença para quem? Para os pais, né? Os homens. Paternidade. Para a mulher já é mais tranquilo. E o texto disse nos termos fixados em lei. E aí? Que lei? Novamente, quem resolve? O ADCT. O ADCT no artigo 10. Artigo 10 disse que vai ser quantos dias? Você sabe? Você é pai, Zé? Você já é pai? Não? Não que você saiba? É bom dar uma analisada. 5 dias, diz o ADCT. Então, é garantido ao pai, né, ao pai novo, 5 dias de licença, sem tirar nada dele, né, sem descontar. Só que tem um detalhe aqui, né? O texto disse que é fixado em lei, mas o ADCT resolveu o problema. Artigo 10 do ato da disposições constitucionais transitórias, ok? Tá, só que tem uma lei, deixa eu pegar o número dessa lei aqui para eu não errar. É a 13.257. Ó, esta lei 13.257 de 2016. Na época de Dilminha. Lembra de Dilminha? Isso. Ela sancionou esta lei que pode, né, aumentar o prazo, o tempo da licença paternidade, que vai, ó, para 20 dias. Tá, mas isso aqui é uma obrigação? Não. Na verdade, trata-se de uma faculdade da empresa, então não é uma obrigação, não é uma obrigação, é uma faculdade da empresa. A empresa, ela na verdade tem que aderir à empresa cidadã, né? Tem um nome específico, né? A empresa cidadã. Ela teria que se inscrever neste programa para que aumente os dias de licença paternidade. Então é uma faculdade, não é uma obrigação. Ok, uma última coisa, Zé, joga aqui por favor. Uma última coisa, ó. Esta licença paternidade se aplica aos pais adotivos, tá? Então você adotou uma criança, se aplica a você também. E aos casais, né? Os casais homoafetivos, tá? Então os casais homoafetivos também têm direito à licença paternidade. Vamos avançar? Vamos avançar aqui, Zé? O tempo já é contra nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou agora para a número 20. Ó,
proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, ó, da mulher. Então, vamos aqui para o inciso, então. Vou apagar aqui, Zé. Ó. Então, o texto disse que o mercado de trabalho deverá incentivar, conforme eu disse o texto, né, proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, na verdade, trata-se de uma norma de eficácia limitada, ok? É uma norma limitada, então depende de lei. Tem que existir uma lei para regulamentar isso. É uma boa iniciativa, mas precisa de lei. Somente o texto constitucional não resolve o problema. Beleza? Vamos para frente? Vamos para frente? Vamos lá. Vamos lá que a gente tem que encerrar aqui com os próximos. Eu vou agora para o 27. O 27, vamos lá. Vamos para o 27. Ó, o 27 diz assim, olha, proteção, deixa eu apagar. Cadê? Aqui. O inciso 27 disse assim, olha, leia comigo aí. Proteção em face da automação. Ó, automação na forma da lei. Vamos lá, Zé, para a tela de novo. Ó, então, aqui o texto agora é do inciso 27. É isso? Pronto. 27. O texto disse que haverá uma proteção em face da automação. O que é isso? O que é automação? Você sabe o que é automação, Samira? Automação é... O que é automação? Hoje, as máquinas, os robôs, a inteligência artificial está tomando conta, está tomando o espaço do trabalhador. Então, ó, por exemplo, o Poder Judiciário está criando uma inteligência, né? A inteligência artificial. Essa inteligência artificial, por exemplo, não vai precisar mais de servidores para fazer o mandado de citação, de intimação, para fazer aqueles atos, né, que são copia e cola. Isso, por um lado, é bom, mas por um outro é ruim. Só que o texto diz que vai ser na forma da lei, ou seja, também é uma norma de eficácia limitada, ok? Então, os robôs estão tomando conta, mas não pode tomar tanto assim, porque as pessoas precisam trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem e é o trabalho que vai trazer alimento para dentro da nossa casa, ok? Então, todo mundo tem que trabalhar. O país é um país que valoriza o trabalho, tá? Então, a automação seria isso. Então, é cuidar, né? É uma proteção, porque as máquinas, os robôs, a inteligência artificial está tomando lugar, mas não vai tomar todos os lugares. Pode ficar tranquilo. Vem para a tela, vem para a tela. Vamos chegar agora ao próximo. Eu quero chegar ao 30 e eu vou concluir com 30, ok? Então, o inciso 30 diz assim, olha lá, o 30. Proibição, deixa eu subir um pouco mais. Proibição agora, ó. Proibição de diferença de salários, diferença, tem que, essa bolinha aqui, teria que ver um jeito dela não sair. Pronto, ó, diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, ok? Então, o inciso 30, vem comigo, Zé, aqui para a tela, por favor. Ó, o inciso 30, ele, na verdade, busca aqui o princípio da isonomia. Dá para enxergar direitinho aí na tela, Zé? Porque tá bem fraco aqui. Vou trocar aqui eu vou usar os outros aqui. Pronto, já, ok. Aqui o princípio é da isonomia, dizendo o seguinte, que não pode existir diferença. Ó, a diferença
A diferença... Perfeito. Ok, obrigado. A diferença de salários por causa do sexo, da idade, do estado civil, o critério de admissão é proibido, ok? Não pode, existir diferença, principalmente de salário, quando se está falando das mesmas funções. Então, hoje, o que acontece? Os homens, né, geralmente ganham mais do que as mulheres quando estão exercendo as mesmas funções. Então, digamos, tem a função A e a função A. Duas funções A. Uma é exercida por um homem e outra por uma mulher. Pode prestar atenção que o homem vai estar recebendo sempre mais do que a mulher. E é isso que o texto constitucional está combatendo, porque é um princípio da isonomia, ou seja, aqui é tratar todos igualmente. Então, se eu vou contratar uma pessoa e o cargo pode ser ocupado tanto por homem quanto mulher, eu não posso ter diferenças, ok? Então, concluímos aqui a nossa primeira parte de direitos sociais. Então, fica comigo, não saia, porque nós analisamos apenas o artigo 7º. Alguns incisos, veja que é muita coisa, mas te asseguro que a leitura do texto vai te solucionar o problema. Os pontos mais dificinhos eu já explorei aqui com você. Vamos voltar aqui direitos sociais, direitos coletivos agora, tá? Dos trabalhadores, ou seja, é um exercício coletivo destes direitos. Obviamente que um ou outro é individual, mas 8, 9, 10 e 11 para fechar direitos sociais. Vamos embora. Vamos para a tela fazer a leitura do artigo 8º. E aí depois a gente vem para o quadro para as explicações, beleza? Vem para a tela, Zé, por favor. É livre, pronto, aqui é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, pronto. Então aqui o texto diz que é liberdade, a liberdade. Pronto, vamos lá. Os incisos, aqui eu tenho 8 incisos e um parágrafo único no artigo 8º. Eu não vou fazer a leitura destes incisos contigo. Eu vou explicá-los para você, ok? Então vamos lá. Agora eu estou aqui no artigo 8º, que fala sobre o quê? O que o artigo fala? Sobre liberdade, liberdade, não é a comandante aqui do curso também não, viu? É outra liberdade. Liberdade profissional, é isso? E a sindical. Muita atenção com esta aqui, sindical. Preste atenção, cola aqui comigo. A ideia é que seja livre, conforme o texto, a associação profissional e sindical. Mas como assim livre? Por exemplo, o inciso 1 deste capítulo 8 diz que o Estado não pode, por lei, né? Não pode, deixa eu colocar Estado para você lembrar, não pode o Estado exigir por lei ou qualquer outra forma autorização para fundar, tá? A palavra fundar, abrir um sindicato, criar um sindicato, tanto faz. Ou seja, como a ideia é que haja liberdade na associação profissional ou sindical, o texto do artigo 8º diz o seguinte, que o Estado não pode criar, um empecilho, por exemplo, criando requisitos em lei para que se crie um sindicato. Porque a ideia aqui é que haja sindicato para que os direitos do trabalhador
sejam resguardados, que haja uma pessoa jurídica que esteja ali, ó, visando, procurando resguardar os direitos dos trabalhadores. Por isso, não pode, ó, não pode o Estado exigir, por lei, autorização para fundar o sindicato. Só que eu posso criar, posso abrir, posso fundar quantos sindicatos eu quiser? Sindicato dos professores de concurso público. Pode? Quantos eu quiser? Sim. Mas como assim, professor? Vou lhe explicar. O texto do artigo 8º disse que numa mesma região que vai ficar limitada a não menos do que um município, então o mínimo, tá? Ó, mínimo. Então o mínimo aqui vai ser o espaço territorial de um município. O texto disse que eu não posso criar mais de um município, mais de um sindicato dentro do mesmo município. Um mesmo sindicato para aquela categoria, tá? Então, eu não posso ter mais de um, porque o texto diz, olha, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. E o mínimo é o município, ok? Então, uma outra coisa que nós podemos entender, para não faltar nada aqui, é a questão da representação. Pronto, já lembrei aqui, ó. O sindicato, representação e defesa. Ó. O sindicato, ele vai representar e defender os direitos dos seus sindicalizados, dos seus membros, né, daquelas pessoas que se associaram. Mas esta defesa, esta representação, ela é em qual aspecto? Ó, a defesa, ela pode ser tanto de direitos individuais, quanto de direitos coletivos, tá? Então, o sindicato pode trabalhar para defender um direito individual do próprio sindicalizado. Ou pode ser da coletividade, do todo, de todo o grupo, de toda a categoria daquele sindicato. Mas, onde eu posso fazer esta defesa? Só na esfera judicial? Não. A defesa, ela pode ser tanto administrativa quanto judicial. Então, eu posso defender o meu sindicalizado tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, ok? Só que tem uma outra coisa que dá muito problema, tanto é que foi necessário uma lei. Você que já trabalhou na iniciativa privada, você teve que fazer o pagamento, né, de uma taxa para o sindicato, porque o sindicato vive disso, ok? Então, deixa eu só apagar essa parte aqui, ó, vou apagar essa parte aqui. O sindicato, ele pode, muito bem, cobrar de você uma taxa, né? Que vai ser a contribuição sindical. Mas o que nos interessa aqui agora? O que nos interessa saber é que esta contribuição sindical, ela vai ser descontada em folha, ok? Então, o desconto, ó, desconto em folha,
Mas o que mais nos interessa é sobre aquela contribuição que era anual e obrigatória. Lembra que uma vez por ano, em um determinado mês, descontavam de você um dia de trabalho? Imagina um cara que ganha um salário mínimo, né? Poxa, faz falta. E daí, esta contribuição, que era a anual e obrigatória, ó, a reforma trabalhista veio e disse o seguinte, que não poderá mais existir esta cobrança obrigatória. Você pode ter o desconto na sua folha de pagamento, no seu holerite, da contribuição sindical? Pode. Desde que você faça por ato expresso. Ou seja, você pode, né, ser sindicalizado e você pode, né, contribuir com a sua contribuição sindical para, né, a manutenção do sindicato. O que a reforma trabalhista proibiu em 2017 foi essa cobrança obrigatória, que todo trabalhador, ele, sem perguntarem para ele se ele concordava, se ele queria, se ele não queria, todo ano, naquele mesmo mês, descontava. E era isso, né, que fazia com que os sindicatos fossem mantidos. Então, ali existia a manutenção. Depois da reforma trabalhista, virou uma loucura, né? Os sindicatos ficaram putos da vida com isso, porque, querendo ou não, tirou, né, um ganho muito grande dos sindicatos. Mas eu ainda acho que isso, de uma forma ou de outra, vai conseguir voltar, né? Os caras estão tentando dar um jeitinho, mudando só a forma, a nomenclatura, para tentar trazer de volta esta cobrança. Tomara que não, né? O que eu acho que o ideal mesmo é que, se você quer se sindicalizar, você vá lá, né? Você escreva lá que você quer, que você concorda com o desconto, e aí tá tudo certo, porque o texto disse que, se você quiser, você poderá ter o desconto. Mas, se você não declarar expressamente, não podem mais descontar de você, ok? Então, uma outra coisa, o texto constitucional, ainda no artigo 8º, disse o seguinte, que os sindicatos devem obrigatoriamente participar das convenções coletivas de trabalho. É o que disse o texto, olha, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, ó, nas negociações coletivas de trabalho, a presença, a participação do sindicato não é facultativo, é obrigatória. Ó, presença, participação obrigatória. Por quê? Ali nós estamos numa relação entre empregador hipersuficiente e o trabalhador hipossuficiente. E conforme a CLT, o trabalhador ele não pode, né, em regra, abrir mão de direitos. Mas, muitas vezes, por medo, né, o trabalhador poderia se submeter a determinadas situações fora da lei para manter o trabalho. E é por isso que o sindicato tem que estar ali. Para quê? Para fiscalizar, porque o sindicato representa e defende os seus sindicalizados, né, nos seus interesses, tanto individuais quanto coletivos. Esta é a ideia da presença. Muitas provas vão dizer simplesmente o seguinte, que não é obrigatória a presença do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Ou vai dizer, é facultado a presença do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Simples.
Mas você agora já entendeu, não erra mais e você também vai fazer a leitura do texto de lei. Então, para o artigo 8º, seria basicamente isso. Vamos agora fazer a leitura do artigo 9º para que nós possamos entender um outro direito. E isso aqui tem que ver a parte dos trabalhadores gerais e os servidores públicos. Vem comigo aqui para a tela. Artigo 9º. Então, fizemos a leitura do artigo 8º, já passamos por ele. Obviamente que você vai fazer a leitura dos incisos aí. Eu apenas te passei o bisuzinho, né? Mas você tem que fazer a sua leitura obrigatória, tá? Então, não pode ficar somente nas palavras do professor. Não seja um concurseiro Netflix, beleza? Vamos lá, artigo 9º. Ó, é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, o texto aqui fala do direito de greve, ok? Então, vem comigo aqui para o artigo 9º. Então, nós agora finalizamos já o artigo 8º. E o artigo 9º vai falar sobre o direito de greve, tá? Greve é algo assim que antes era considerado conduta criminosa, era coisa absurda, tá? O cara que se envolvia numa greve, ele era um criminoso. Hoje, muitas vezes, é a única forma, né, de colocar perante o trabalhador, né, o empregador, melhor dizendo, a nossa realidade como trabalhador. É a forma de você barganhar. Na empresa privada, o cara pode te mandar embora, né, não tem garantia mesmo. No serviço público já é um pouco mais diferente. Mas vamos entender uma coisa. O texto fala que é assegurado o direito de greve, certo? Competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses. Então, vamos lá. Então, o assunto é direito de greve. E eu tenho dois tipos aqui de direitos de greve. Quais são eles? O primeiro, ó, então, a primeira parte é para o trabalhador geral. Trabalhador geral, tá? O cara que trabalha na iniciativa privada, na seletista, beleza? Agora, eu tenho uma segunda situação, que é o trabalhador, ó, é o trabalhador que ele é chamado de servidor público, tá? Eu não vou adentrar no mérito, porque a aula não é de direito administrativo. Mas, mudar aqui só o piloto aqui. Tá, então vamos lá. A primeira parte. A regra é que há o direito de greve para o trabalhador geral, só que este direito de greve do trabalhador geral trata-se de uma norma de eficácia, ó, aqui é um detalhe, preste atenção. De eficácia, é uma norma de eficácia contida. Ou seja, no momento que a Constituição de 88, onde que está? Aqui. De 88 surge, esta norma, ela já pode ser aplicada, tá? Ela tem uma aplicação direta, uma aplicação imediata. Beleza. Mas, todavia, entretanto, contudo, mas, normas infraconstitucionais poderão reduzir esta eficácia. Porque o texto constitucional disse que a lei poderá trazer regras mais específicas ao direito de greve que vai restringir, vai diminuir este direito.
É o mesmo exemplo que a gente sempre dá no direito da liberdade de ofício, né? Todos podem exercer qualquer profissão, mas a lei pode restringir. Por exemplo, eu quero ser advogado, para isso uma lei foi criada e disse, para ser advogado você tem que fazer 5 anos de direito e passar no exame de ordem. Pronto. Para ser médico, tem que fazer medicina. Então, isso é uma norma de eficácia contida. Ela pode já começar a valer, mas uma lei infraconstitucional pode reduzir a sua liberdade. Pronto. Agora, para o servidor público, a conversa já é diferente. Para o servidor público, a norma, ela está lá, ó, no artigo 37, inciso 7, tá? Esta norma para o servidor público não é uma norma de eficácia contida, ou seja, não é uma norma direta, imediata. Por quê? Ela é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, é necessário uma lei infraconstitucional, né, uma norma infraconstitucional, dizendo, regulamentando o direito. No caso do direito de greve ao servidor público, essa lei não existe até hoje. O Supremo resolveu de uma outra forma, né? O mandado de injunção é uma outra história. Foi feito um arranjo, né, para solucionar por enquanto o problema, mas a lei ainda não existe, eu não sei quanto tempo, né, mais vai durar para existir essa lei. Mas enfim, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, o direito de greve, ele é extensível tanto ao trabalhador comum, trabalhador geral da iniciativa privada, que é regido pela CLT, quanto para o servidor público civil, tá? Eu acho que é importante colocar aqui o civil, porque você pode, né, colocar aí servidor público, pode enfiar o militar, e você sabe que o militar não pode fazer greve. Só que com isso aqui, eu quero trazer uma informação, principalmente para a galera que vai fazer concurso na área policial. Preste atenção. Você sabe que a polícia militar, né, os militares, em regra, né, ou em geral, militar em geral não pode fazer greve. Todo mundo sabe disso aí. Ah, mas o PM da Bahia fez. Pronto, aí é uma outra história. Mas, na teoria, militares, tanto das Forças Armadas, quanto as polícias, o Corpo de Bombeiro Militar, não pode fazer greve. Beleza. Eles não podem se sindicalizar, não pode também fazer greve. Só que a jurisprudência nesses últimos anos decidiu que, ó, por exemplo, a polícia civil também não pode fazer greve. Por quê, professor? Eles não são servidores públicos civis? São. Então, eles não estão aqui na regra do servidor civil? Não. Por quê? Porque o Supremo disse o seguinte, que todos os órgãos da segurança pública, e aqui eu vou colocar, ó, então a ideia aqui não é somente uma polícia ou outra. Os órgãos da segurança pública, em geral, não poderão fazer greve. Então, polícia militar pode fazer greve? Não. Polícia civil pode fazer greve? Não. Polícia Federal pode? Não. Rodoviária Federal? Não. Policial penal pode fazer greve? Também não, porque principalmente agora que eles são polícia, tá? Então, a ideia por trás é que estes órgãos, eles desempenham uma função essencial. E por desempenharem uma função essencial, está proibido pelo ordenamento jurídico a greve para estes servidores, ok? Tanto militares quanto civis. Então, lembre-se, direito de greve
tanto para o trabalhador comum quanto para o servidor? É possível? Sim. Para o trabalhador geral, norma de eficácia contida. Uma norma infraconstitucional poderá reduzir o seu direito. Servidor público civil pode? Pode, mas nem todos, porque aqueles que estão voltados para a área, de segurança pública, estes não poderão, ok? A tua prova pode abordar isso. Uma prova que cobre, né, um conhecimento um pouquinho maior do que somente o texto constitucional. Então você agora já sabe que todos os órgãos da segurança pública não poderão exercer o direito de greve. Beleza? Então, finalizado isto aqui, vamos voltar ao texto constitucional para entendermos agora o artigo 10. Vamos lá? Volte comigo aqui para a tela. Então, venha comigo aqui para a tela. Pronto. Deixa eu só apagar. E o texto agora, nós estamos aqui, ó, artigo 10, ok? Então, artigo 10. O artigo 10 é bem light. Olha aqui. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores. Então, o texto da sua prova vai colocar somente um dos dois, mas é tanto o trabalhador quanto o empregador. Nos colegiados, de onde? Dos órgãos públicos, ó. Em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, o que você tem que entender aqui? Aqui é interesse profissional ou previdenciário. Todas as provas que eu vi cobrando o artigo 10, que são poucas, foi o texto de lei. Eu quero já avançar contigo para o artigo 11. Não, continua ainda, pode continuar. Aí depois a gente volta para a tela. Artigo 11. Agora sim. Olha, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores, ok? Então, venha, agora sim, agora você vem comigo. Pronto. Nós estamos aqui, é esse aqui agora. Então, nós estamos agora no artigo 11, o último artigo do assunto direitos sociais. O texto disse que numa empresa com mais, né, o texto disse, olha, mais de 200 empregados, é isso que disse o texto? Mais de 200 empregados, é permitido que haja uma eleição, então, nessa empresa com mais de 200 empregados, uma eleição, e esta eleição vai ser para quê? Qual é o objetivo? Busca-se eleger um representante, ó, um representante dos trabalhadores. E este representante dos trabalhadores, ele tem a missão de estreitar, ou melhor, fazer um meio de campo, como nós costumamos dizer. O texto constitucional disse o seguinte, promover-lhes o entendimento direto. Então, vou colocar aqui, ó, promoção de entendimento direto com quem? Com o empregador. Então, este representante, ele vai fazer o meio de campo entre os seus pares, entre os seus colegas de trabalho, vai pegar as demandas que existem por parte dos colegas de trabalho e agora vai levar perante o chefe, perante o empregador. O objetivo aqui é fazer com que haja uma relação amistosa
evitando-se até demandas na Justiça do Trabalho, porque situações poderiam ser resolvidas se houvesse o diálogo. E assim, tendo este representante, ele vai lutar em prol dos benefícios, em prol dos interesses da sua categoria, que é os trabalhadores, ok? Então, não tem segredo. O que você precisa lembrar? Que é uma empresa, como o disse o texto, né? Onde haja mais de 200 empregados, então tem que ter aqui o mais, ó, mais de 200 empregados, vai ter uma eleição para eleger um representante dos trabalhadores que vai promover o entendimento direto com os empregadores, promovendo assim os seus interesses. Então, ó, preste atenção. Direitos sociais nem sempre cai, né, nas provas de direito constitucional. Mas, quando cai, geralmente não tem caído nada, nenhum bicho de 7 cabeças. É coisa simples. Basta você estar atento ao texto constitucional e essas disposições do artigo 7º, 8º, 9º, 10 e 11, ok? Então, principalmente o artigo 7º. O artigo 7º é leitura obrigatória. Digo que você tenha que, te oriento a ler todos, mas principalmente o artigo 7º. Então agora venha comigo, nós vamos fazer umas questões para vermos como tem caído este assunto em provas de concurso, tá? Então vem comigo agora, direitos sociais, beleza? Considere: seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário ou involuntário. Número 2, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Número 3, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Número 4, aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo de 30 dias nos termos da lei. Em conformidade com a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, aqueles contidos em, vamos lá agora as opções. Letra A, 3 e 4 apenas. Letra B, 1, 2, 3 e 4. Letra C, 1 e 4 apenas. Letra D, 1 e 2 apenas. E letra E, 2 e 3 apenas. Qual é o gabarito da nossa questão? Qual foi o que você marcou? Letra A, B, C, D ou E? O gabarito da nossa questão aqui vai ser a letra E. E de escola, tá? Então, só voltando, então o texto, o gabarito, letra E, 2 e 3 apenas. Olha, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Perfeito. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, ó, 2 e 3, tá? Conforme o texto, olha, 2 e 3, então o 1 e 4 estão errados, né? Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário, né? Então, é somente quando você é mandado embora, não quando você pede para sair. E o 4, aviso proporcional ao tempo de serviço, então, perdão, esse aqui está falso, aviso proporcional ao tempo de serviço, sendo no máximo, ó, de 30 dias nos termos da lei. E aqui está o erro, ok? Vamos para a próxima. 2. Em relação aos sindicatos, observada a legislação nacional a respeito da matéria, é correto afirmar que é possível a criação de mais de um sindicato da mesma categoria em uma mesma base territorial. Letra B. Os sindicatos não devem participar das negociações coletivas de trabalho da categoria que representam. Não há vedação à sindicalização dos militares. É vedada ao servidor público civil a associação sindical. Letra E.
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, é livre a associação profissional ou sindical, observada os termos constitucionais. O que você marcou? Letra A, letra B, C, D ou E? Eu marquei qual? Letra E, o gabarito da nossa questão. Poxa, está de graça, né? Então, vem comigo agora aqui, por favor, Zé. Percebam, os textos são cópia da Constituição. Mudam apenas uma palavra, trocam, né? Por exemplo, não há vedação e há vedação. Os sindicatos não devem participar das negociações. Pelo contrário, eles devem participar. É participação obrigatória. Eu frisei isso. Então, para responder 99% das questões de direitos sociais, é a leitura do texto do artigo 6º ao 11 e resolução de exercício, para não cair nas pegadinhas. Então fica firme e vamos para frente, porque atrás vem muito candidato, todo mundo querendo a sua vaga, mas faça o diferencial. Eu fiz, dei o meu melhor e consegui diversas aprovações, e não vai ser diferente com você. Então forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula.